Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra, toda a liturgia da palavra, ela é muito rica. E essa de hoje, ela está bastante rica. Tem muita coisa aqui para falar, porém, o tempo é curto, não dá para falar tudo. Porém, então, vou me deter em algo muito importante do Evangelho, que tem a ver com a primeira leitura, que fala do ano da graça, né? Então, fala o livro de Neemias, que é o livro então que nos traz o povo celebrando a sua liturgia. Nós acabamos a primeira leitura de escutar como que o povo judeu daquela época celebravam a liturgia deles. Era um dia todo de escuta de quê? Da palavra de Deus. Era como se fosse o domingo, porém, o domingo todo nós gastássemos escutando a palavra de Deus. Olha como o povo era fiel. A missa, 1 horinha, no final de semana, depois que dá 1 hora, a gente já começa a olhar no relógio, né? Para, cascar fora, né? Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho almoço. O povo da época do profeta Neemias passava o dia todo, e se deixasse mais tempo escutando a palavra de Deus. Então, um dado importante que Neemias traz para nós: possamos darmos mais valor à palavra de Deus e passarmos o tempo que for necessário escutando essa palavra. Primeira coisa. Segunda coisa, então, o Evangelho, que também está dentro do que nós acabamos de escutar de Neemias. Então, no iniciozinho do Evangelho, ele é diferente, esse Evangelho, né? Porque ele não começou naquele tempo, mas sim Lucas escrevendo, porque Lucas escreve para um tal, como que chama o homem que ele escreve? Teófilo. Então ele vai escrever o evangelho dele para quê? Para, assim como Teófilo, toda aquela comunidade ao qual Teófilo fazia parte, pudesse então compreender quem era Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Por isso ele começa: eu te escrevo estas coisas, ó Teófilo, para que compreendas quem é Jesus Cristo. E então, depois pulamos para, e aí capítulo 1, vamos para o 4º capítulo, versículos 14 até o 21. O qual então Jesus adentra na sinagoga e começa então em Nazaré, porque ele já estava, a vida pública dele já tinha começado. Então ele já estava e subia Galileia, Judéia, e fazia o itinerário dele missionário, anunciando a presença do reino, a presença do reino, o qual então, impulsionado pelo Espírito, levado, conduzido pelo Espírito Santo, então ele vai, e aí vai para Nazaré, para a sua cidade. Ora, o profeta não é bem aceito na sua cidade. Então o povo de Nazaré, o povo não, né, gente? 4 pessoas, né? Tão pequenininho que era Nazaré. Não, tinha 4 não, tinha um pouquinho mais. Então, aquele povo não acreditavam. Pode sair coisa que preste de Nazaré? Olha só, nem eles acreditavam no potencial que eles tinham. Mas Deus, que confunde os que querem ser sábios, tirou de onde se pensava que não sairia nada que prestasse, tirou o Messias daí, deste lugarejo. Pois bem, e então ele chega, abre o livro, então começa, né? E aí aqui, o que ele leu foi o conjunto de bens que Deus enviaria por meio do quem? Do seu Messias. Então isso que Jesus proclama era que o povo já estava esperando, desde o Antigo Testamento. E qual é esse conjunto de bens? E aí eu vos falo: anunciar a boa notícia, e enviou-me para proclamar a libertação
O povo estava necessitado. Eles estavam necessitando de serem libertos do jugo da escravidão, da morte, do peso da lei que já ninguém aguentava, aquela lei que matava e não trazia vida para o povo. Então o povo estava cansado. E aí então Jesus chega e diz: eu vim para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então este conjunto de bens que só o Messias poderia trazer, só o enviado de Deus poderia trazer para o povo, ninguém mais. E então, daqui esse dado é muito importante. Então, se Lucas já começou escrevendo para Teófilo, dizendo, que para que ele acreditasse, não só ele, a comunidade, então ele começou, fez toda essa introdução, e aí diz: o Messias está no meio de vós, está no nosso meio. Por quê? Porque isso já está acontecendo. O que era anunciado pelos profetas, hoje se faz realidade. E aí por isso que ele termina, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Porque apesar de que Jesus, ele está falando, mas ele está tomando quem? Qual que é o profeta? Isaías. Ele faz uso da promessa que Isaías tinha já feito para o povo de Israel. E naquele momento então estava se concretizando esta profecia de que o Messias, ele chegou, ele está no meio de nós, e ele então vem trazer libertação, ele vem fazer com que os cegos recuperem a visão, ele vem libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. E aqui então abre um parênteses para o ano da graça bem rapidamente, aproveitando que nós estamos vivendo neste ano santo da esperança. E isso a igreja, nós os católicos, pegamos e bebemos do povo de Israel. Porque o povo de Israel, a cada 50 anos, tinha um ano da graça. Então naquele ano não se fazia nada, se perdoava todas as dívidas. Olha como seria bom, para nós. Já pensou? Um ano só de fazer, não, isso ia incentivar a fazer mais dívida. Não seria tão bom assim, não. Então, mas naquela época existia, Então, eram perdoadas todas as dívidas. Quem estava de mal com o outro, ia lá na casa do outro pedir perdão, pedir desculpas. Olha que coisa bonita. A cada 50 anos, o povo de Israel tinha esse ano. O que eles produzissem, eles davam, porém não era para produzir, porque era para deixar a terra descansar, para depois plantar, e a terra então fortalecida com os nutrientes ia dar mais frutos. Olha que beleza, o povo de Israel nos ensinando, a sermos mais humanos, a olharmos para o nosso entorno e não olharmos somente para o nosso umbigo. Não só nós temos problemas, todos nós, mas muitas vezes o meu problema é o maior do mundo. Então por isso Deus tem que se voltar somente para quem? Para mim. Não. O povo de Israel então nos ensinando de que Deus, e o nosso problema, se existe Deus, então ele tem que olhar para todos, E aí então, dentro deste ano da graça, seria o ano então, quando se concretizar as Escrituras, seria a chegada do Messias. Por isso então, a primeira leitura está extremamente interligada com o Evangelho, porque então o Messias chegou. Esse ano da graça já está acontecendo. Então, neste ano da graça, então Jesus não só vem trazendo, perdão de pecados, que ele vem trazer a redenção, mas em tudo isso, o que é que Deus tem e quer falar para nós? Que nós temos que confiarmos mais nele, para que a graça dele aconteça.
Temos que voltarmos os nossos olhos, o nosso corpo, a nossa alma, para quem? Para Jesus Cristo. Entregarmos nossas vidas a Ele, para que assim então a graça ela possa superabundar em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, é o que a palavra de Deus então ela nos traz todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e quando lemos o Evangelho, seja lá qualquer outra passagem bíblica, é esta mensagem que ela quer passar para nós. Mas nós, volto aí, depois de 1 hora já estamos olhando para o relógio para cascar fora. Nós não temos tempo para as coisas de Deus. Temos tempo para tudo, menos para nos voltarmos, para escutarmos um pouco mais a palavra, refletirmos, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e tirar dela a força necessária para as nossas vidas, para levarmos para as nossas famílias, para aquela pessoa que está enferma, para aquela pessoa que está necessitada de uma palavra amiga. Mas nós não fazemos isso porque nós não temos tempo para as coisas de Deus, e sim para as coisas do mundo. Então que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, que esta Eucaristia nos alimente e nos fortaleça nessa nossa caminhada de fé, diante da palavra de Deus, pegando ela e fazemos que, igual o povo judeu, que não tem a palavra de Deus escrita, mas sim aqui, ó. Pergunte ao judeu a Torá, ele vai saber, de trás para frente, porque ele traz aqui e aqui, porque eles têm isso com ele. Ninguém tira daqui a palavra de Deus. Estes dias eu fazia reflexão, hoje na época que estamos vivendo, tudo é pelo celular, tudo é pela internet. Se tirarmos o celular, se der uma pane geral e não tivermos mais internet, como que nós iremos celebrar? Graças a Deus a igreja ainda tem, a palavra física, e é nossa, ninguém tira, Em alguns padres, porém engraçadinhos, que estão colocando, o tablet. Não, palavra de Deus, papel. E eu vi esses dias uma pesquisa dizendo que vai acabar. O ser humano está perdendo essa capacidade que tem milhões de anos. Qual que é? A escrita. Ninguém mais quer escrever, não. Ninguém quer escrever. Então, as futuras gerações não terão essa capacidade que hoje ainda nós temos de escrever. E é um grande risco para nós enquanto humanidade. Por quê? Porque a internet não é infalível. Os satélites vão cair um dia. E aí? Como que nós iremos ficarmos por confiarmos demais? Olha uma tal de inteligência artificial, Ela não pode fazer o que nós fazemos, mas ela está dominando o nosso mundo, o nosso meio. E é tão tal e tão preocupante, porque quem estuda hoje não quer mais redigir um trabalho, um TCC. Vai lá na inteligência artificial e pede para ela fazer. É perigoso. Porém, palavra de Deus. Esta palavra que nunca vai passar. Por mais que nós, seres humanos, queiramos apagar esta palavra vai nos seguir até os fins dos tempos. Até Jesus voltar de novo na sua glória, a palavra dele vai nos guiar. Queiramos nós ou não, queiramos aceitarmos ou não, como muitos não aceitam, como muitos não a vivem, como muitos não colocam em prática. Mas ela vai nos acompanhar até o fim dos tempos. E oxalá que nós possamos então sermos propagadores e propagadoras desta palavra. Palavra que é vida. Ela é verdadeira vida porque ela própria tem nome, Jesus Cristo. Então que a palavra de Deus, que o próprio Jesus, que hoje escutamos ele dizer, hoje essa profecia é colocada em prática, ela se realiza.
que esta então palavra, que tem nome que é Jesus Cristo, nos acompanhe, nos liberte, nos cure, abra os nossos olhos para enxergarmos as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Que esta palavra nos guie e nos deixemos guiar por ela. Nos deixemos guiar pela palavra que é Jesus Cristo, a palavra do Pai encarnada. Que o Senhor nos ajude e que Maria, a Senhora da Palavra, a mulher da palavra, porque a palavra fez morada dentro dela, que ela então interceda por nós, por nossas famílias, pelo nosso aqui e agora da nossa existência, que está tão difícil, mas confiemos na palavra de Deus. Qual que é o nome da palavra de Deus? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Confiemos nele e nós seremos verdadeiramente felizes, já no aqui e no agora da nossa existência. Já seremos felizes com a verdadeira felicidade, a qual nada nem ninguém pode tirar de nós. Até tentam, porém jamais tirarão de nós a verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, que se fez homem e habitou e habita no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.